Você conhece o fato de que na antiguidade o Egito foi conquistado pelo Império Assírio por 2 vezes? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 17. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo. Eu vou deixar na tela final um card com a série completa. O terceiro período intermediário se encerra com o reinado da 25ª dinastia de faraós do Egito Antigo. Lembrando que por volta do ano 770 antes da Era Comum, o Egito estava fragmentado. O Alto Egito, que corresponde à parte sul, estava autônomo e governado pelos sacerdotes de Amon em Tebas. E o Baixo Egito, que corresponde à região norte do Egito, era governada por povos vindos da Líbia, em especial da tribo Mesh-Wesh. A Núbia, que foi ocupada durante muito tempo, tentou por diversas vezes reconquistar sua independência. E neste contexto, os núbios se tornaram independentes e fundaram a sua própria dinastia que reinou sobre o Egito. A Núbia correspondia ao reino Cush, que ficava localizada na região norte do atual Sudão. Portanto, os faraós da 25ª dinastia eram negros, assim como toda a sua corte, sacerdotes e líderes militares. Os núbios mantiveram a sua capital na cidade de Napata e reinaram sobre o Egito entre os anos de 770 a 657 antes da Era Comum, durante o período de dominação da 25ª dinastia de faraós. No ano de 770 antes da Era Comum, o rei núbio Alara promoveu mais uma rebelião pela independência da Núbia, enquanto no Egito os faraós da 22ª e 23ª dinastia lutavam entre si para tentar unificar o Egito. Embora Alara não tenha conseguido a independência da Núbia, ele é considerado o primeiro rei núbio. Com a morte de Alara no ano de 769 antes da Era Comum, foi sucedido por seu irmão Cashta, que reinou até 750 antes da Era Comum. E foi justamente Cashta quem, após muitas campanhas militares, conquistou a independência da Núbia e foi o fundador da 25ª dinastia. Todavia, o maior feito de Cashta se deu no campo diplomático, quando sua filha, Amenirdes I, se tornou sumo sacerdotisa de Amon em Tebas, e também por ter se casado com a princesa egípcia Shepenupet, filha de Osocur III. Cashta estacionou tropas primeiro em Tebas para proteger o templo de Amon e em seguida colocou contingentes por todo o Alto Egito, aumentando consideravelmente sua influência na região, de forma gradual e constante, o que resultou na conquista do Alto Egito de forma tranquila e relativamente pacífica. Cashta foi sepultado nas pirâmides de El-Kuhu, uma importante necrópole cuxita. Seu filho e sucessor foi Piye, que reinou entre 750 a 712 antes da Era Comum. Piye se apresentava como o campeão de Amon, o que assegurou o apoio do clero de Amon em Tebas. Quando Tefenacté, da 24ª dinastia, formou uma aliança com os líderes do Baixo Egito, Piye participou do festival dedicado a Amon antes de marchar contra esta aliança no ano de 734 antes da Era Comum. Piye derrotou os líderes próximos à cidade de Heracleópolis. Entretanto, permitiu aos sobreviventes voltarem para suas terras e os sepates, ou nomarcas, mantiveram o controle de suas províncias. Desta forma, muitos líderes do Baixo Egito, entre eles Osocur de Tanis e o próprio Tefenacté, saíram da batalha como seus vassalos. Assim como também, durante esta campanha, Piye conquistou a cidade de Mênfis. Seus feitos foram gravados na Estela da Vitória, no Templo de Amon, em Napata.
Este artefato está atualmente em exposição no Museu Egípcio do Cairo. Piye também foi sepultado na necrópole de El-Qurru. Foi sucedido por seu irmão Shabaka, que reinou entre 712 a 698 a.C. da Era Comum. Shabaka transferiu a corte para a cidade de Mênfis, no segundo ano de seu reinado. Ao estabelecer a corte no Baixo Egito, Shabaka forçou a submissão dos príncipes e líderes regionais da região norte e reinou sobre todo o Egito. Shabaka promoveu a paz com o Império Assírio e construiu templos em Mênfis, Ábidos, Dendera e principalmente em Tebas, assim como mandou ampliar o templo de Mednet-Habu e restabeleceu o clero de Amon em Karnak. Mandou gravar em uma pedra de granito as crenças sobre as origens do universo praticados na cidade de Mênfis. Esta gravação recebe o nome de Pedra de Shabaka e atualmente está em exposição no Museu Britânico de Londres. Shabaka foi sepultado em sua própria pirâmide na necrópole de El-Qurru. Seu sucessor foi seu sobrinho Shabataka, que era filho de Piye, e reinou entre 698 a 690 antes da Era Comum. Um de seus primeiros feitos foi oferecer a proteção aos fenícios e também aos judeus contra as investidas do Império Assírio durante o reinado de Senaqueribe. Derrotou os assírios na Batalha de El-Tequer, tendo seu irmão Taraka como comandante de seus exércitos. Shabataka mandou construir a capela de Osíris em Karnak. Também foi sepultado na necrópole de El-Qurru. Foi sucedido por seu irmão Taraka, que reinou entre 690 a 664 antes da Era Comum. Um período de cheias no rio Nilo foi interpretado como uma bênção de Amon, o que aumentou sua popularidade em seu governo. Construiu vários templos por toda a Núbia, especialmente nas cidades de Napata, Gibel, Barcal e Meroé. No ano de 673 antes da Era Comum, Taraka formou uma aliança com Luli, rei de Tiro, e Ezequias, rei de Judá, conseguindo expulsar os assírios do delta do Nilo no ano de 671 antes da Era Comum. Todavia, Assurbanipal formou uma aliança com 20 príncipes do Baixo Egito no ano 669 antes da Era Comum. E Taraka foi derrotado e se tornou vassalo do Império Assírio. Foi sucedido por seu sobrinho Tanutamon, filho de Shabataka, que reinou entre 664 a 657 antes da Era Comum. Seu primeiro feito foi marchar e partir da Núbia em uma campanha de reconquista que resultou na morte de Necão I, que era aliado dos assírios e foi por eles nomeado faraó do Egito. Os assírios contra-atacaram o Egito em 656 antes da Era Comum, quando Tanutamon foi derrotado e a 25ª dinastia perdeu o controle sobre o Egito e foi incorporado ao Império Assírio. Tanutamon se refugiou em Napata e governou o reino de Cush até sua morte no ano de 653 antes da Era Comum. Desta forma, nos reinos tanto de Taraka quanto Tanutamon, os assírios conquistaram o Egito por 2 vezes em um período inferior a 20 anos. O registro mais antigo que eu encontrei foi a obra A Egiptiaca de Manetho e os registros mais completos as obras Os Faraós Núbios, do arqueólogo suíço Charles Bonnet, e a obra O Egito Antigo, do arqueólogo norte-americano David P. Silverman. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? São as quintas. Comenta embaixo e diga se você conhecia essa curiosidade, em especial estas campanhas que os assírios promoveram contra os egípcios. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários qualquer informação que considerarem necessárias. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa sobre o Egito Antigo.
Muito obrigado a todos. Até a próxima.